Bastou o que, irmãos? Uma palavra de poder. Amém? Para fazer a morte bater em retirada na vida de Lázaro. E a vida entrar naquele defunto. Entrou e ele saiu daquele sepulcro. Ainda atados. Mas Jesus falou, desata ele. E os seus discípulos foram lá, desataram, tiraram as ataduras dos seus pés, dos seus braços. Aqui, no nosso ritual, não é sepultado assim. Mas lá eles eram atados, né? Os pés, as mãos. Então quando eles veio para fora, desataram ele. Mas bastou o quê? Uma palavra. Então basta uma palavra para mudar a sua vida. Talvez você tenha buscado muitas coisas, em muitos lugares, né? Você busca muita situação, mas basta uma palavra só para mudar a sua vida inteira. Uma só palavra vai ser o suficiente para transformar a sua vida, transformar quem você é, transformar a sua casa, transformar seu casamento, transformar seus sonhos, transformar a sua vida profissional, financeira. Basta uma palavra. Qual palavra? Uma palavra de poder, a palavra do Senhor. Não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra para você. É para a sua família, para a sua casa, mas vale para qualquer área da sua vida. Qualquer área. Aí o tema dessa palavra é uma família com graça. Você sabe, irmãos, comecei fazendo essa introdução antes do nosso louvor, falando da minha família. Porque eu cresci querendo ter outra família. Aquela família, parece que eu estava fora do lugar que eu deveria estar. Eu não me sentia bem com a minha família. Era muita confusão, era muito conflito, né? Eu era o irmão do meio, eu era o filho do meio, né? Então, meu pai gostava mais da minha irmã, que ela caçula. Minha mãe gostava mais do meu irmão, porque era o filho mais velho, né? Que se pegava mais ali com ele, porque ele ajudava em casa. Então, às vezes eu ficava ali, e eu era mais, como eu era do meio, eu tinha uma veia meia cientista, né? Eu gostava de desmontar as coisas, 8 anos, 10 anos, mas não conseguia montar de novo. Então, eu sofria muito com isso. Eu falei, eu poderia ter nascido na família tal, na família Y. Aquela família parece que é mais feliz. Parece que as pessoas que moram naquela casa parece que são mais felizes. Parece que eles são mais alegres. Parece que aqueles pais se importam mais com os filhos. Parece que aquela mãe se importa mais. E eu tinha esse pensamento. Talvez você que está aqui já pensou dessa maneira em algum momento da sua vida. Ou talvez até nesse momento você está pensando. Talvez você não é uma criança mais para pensar assim. Talvez você está pensando com relação ao seu marido, a sua esposa. Parece que eu casei com a mulher errada, com o homem errado, né? Eu acho que Deus tinha algo melhor para mim. Eu acho que Deus tinha um esposo melhor. Acho que Deus tinha uma esposa melhor. E às vezes o inimigo, é ele que coloca esse sentimento em nós. Ele coloca esse pensamento em nós, para que você possa ver aquilo que Deus fez na sua vida como algo ruim. Então quando você olha para a vida de José, José era o filho querido do pai. José era amado, né? Era o filho. A Bíblia diz que o coração de Jacó, né, batia muito forte por José. Mas os seus irmãos o venderam. Os seus irmãos o traíram. Os seus irmãos intentaram matar José. Os seus irmãos venderam ele como escravo para outra nação. E ele foi viver lá, sofrer. Será qual que era o sentimento de José? Talvez você fique pensando que seus irmãos são ruins, a sua casa é ruim. Agora pensa na casa de José, o quanto era ruim. Ser traído pelos seus irmãos, ser vendido pelos seus irmãos, ser jogado para uma terra como escravo. E aquela escravidão daquele tempo não era como hoje, não. Não tinha leis que protegiam o escravo. Não tinha leis que protegiam as pessoas forasteiras. Sofria muito. Eu tenho certeza que você não sofre assim como eu também não. Mas eu enxergava a minha casa como um lugar ruim. Eu saía da escola, estudava tarde, eu ficava às vezes enrolando para chegar em casa. Meus 8, 10 anos de idade, 12 anos de idade. Mas o que Deus, irmãos,
E o que o Senhor quer, na verdade, é mudar a nossa visão, mudar os seus olhos, mudar o seu coração, mudar os seus pensamentos, mudar a sua mentalidade, porque Deus te plantou no lugar certo, mas o diabo quer fazer você achar que aquele lugar não serve para você, não é bom, não é o suficiente para você. Foi assim que ele fez com Adão. Deus criou o jardim do Éden. Nada é tão perfeito como o jardim do Éden, mas Deus colocou Adão e Eva naquele lugar. Mas o que o diabo apareceu ali através da serpente? Dizendo para Eva e para Adão que aquele lugar não era bom, não era suficiente, que Deus estava escondendo alguma coisa. Por isso que não queria que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que eles poderiam buscar algo melhor, tinha algo melhor, tinha um jardim melhor, tinha uma casa melhor, tinha um lugar melhor para eles viver. Eles poderiam ser como Deus. Sabe, irmãos, e o diabo não mudou essa tática ainda hoje. Talvez você não enxergue a graça que tem a sua casa, você não enxerga a sua casa uma casa de graça, porque muitas vezes o diabo tem maquiado a sua visão, a sua mentalidade, tem feito você enxergar apenas os problemas que tem na sua casa. Você não consegue enxergar as coisas boas que tem, o marido bom que você tem, a esposa boa que você tem, o pai e a mãe boa que você tem. Eu não acredito que sua esposa ou seu marido, por mais defeito que tenha, ele só tenha defeitos. Eu não acredito que seus pais, por mais defeito que tenha, só tenha defeitos. Será que não tem uma qualidade nos seus pais? Será que na sua mãe não tem uma qualidade? Será que o seu marido, sua esposa não tem uma qualidade? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Você permite que o diabo mude a sua visão, mude a sua mentalidade, e você não vê o lado bom da coisa. Você não vê o lado bom. Você sabe que basta uma coisa para tirar a nossa visão. Imagina você viajando para um passeio em família, e nesse passeio você descobre, quando você chega lá no lugar, você descobriu que você esqueceu o seu celular. Como é que fica a sua vida ali? A sua mente vai ficar onde, irmãos? No celular que ficou onde? Talvez a 1000 quilômetros de distância, a 200 quilômetros. Talvez você foi para Caldas Novas, talvez daqui lá vai dar uns 300, 400 quilômetros. Aí você, meu Deus, perdi meu celular, agora que perdeu a graça. Meu celular ficou lá. Eu queria tirar foto, eu queria, postar nas redes, eu queria entrar no WhatsApp, eu queria ver o Instagram. Aí meu celular ficou para trás. Aí você fica lá o quê? Emburrado, porque o seu celular ficou para trás. Mas talvez tenha uma praia tão linda diante de você, você não consegue contemplar o amanhecer naquela praia, o sol saindo por detrás do mar, o sol lambendo as ondas, dando aquela imagem que você precisava guardar na sua memória para o resto da sua vida. Mas você não guarda porque você está pensando no bendito celular que ficou para trás. Você não desfruta. Tanta coisa boa acontecendo ali, tanta comida boa, tanta coisa para você ver, tanto pontos turísticos, tanta coisa que você podia desfrutar ali, piscina, praia, a viagem, a família, as coisas, conhecer pessoas. Mas você está pensando no celular. É isso que Deus faz com a nossa família, é isso que o diabo faz com a nossa família. Tem tanta coisa para você desfrutar na sua casa, tem tanta coisa para você desfrutar com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, mas você não desfruta porque você está pensando no problema fixo que ele tem, no problema fixo que seu filho tem. Talvez o problema é que seu filho não consegue aprender, ele está na escola. Tem muita criança aqui, talvez o problema seu filho não consegue aprender, não tem uma aprendizagem fácil, e o seu problema é esse, e você não consegue desfrutar do seu filho, porque a sua visão está só no problema dele, a baixa aprendizagem dele. Mas quantas qualidades essa criança tem? Quantas qualidades esse filho seu tem? Mas você não consegue, você perde a graça da sua família. A sua família está debaixo de uma graça, debaixo da vida de Deus. Mas o diabo faz você enxergar a sua família como o pior lugar para estar. Como eu via, hoje eu não vejo mais. Por mais que a minha família não é perfeita, meus pais não são perfeitos, eu tenho
Depois que eu tive um entendimento melhor sobre isso, eu pude desfrutar da vida dos meus pais, da comunhão da família, de estar juntos, de celebrarmos as coisas juntos. Não somos perfeitos, mas é a família que Deus me deu, e tem graça sobre a minha família, tem graça sobre a minha casa. Os meus pais, por mais conflito que eles tinham com eles, entre eles conseguiram criar uma família de 3 filhos, eu e meus irmãos. Ele, com todos os defeitos que tinha, ele conseguiu nos guardar do mundo, conseguiu nos proteger, conseguiu nos ensinar um caminho santo. Eu nasci, meus pais já eram crentes, né? Para você ver, talvez o seu pai, a sua mãe é crente, e você fica, mas meu pai e minha mãe é crente, mas fica brigando, fica discutindo, fica falando isso, fica falando aquilo. Não é isso que vem o caso, irmãos. O que traz o sentido para a nossa vida é a presença de Deus na sua família. Se tem presença de Deus, não importa os defeitos que os seus pais têm, não importa os defeitos que a sua família tem, o que vai fazer a diferença é a presença de Deus. É isso que traz a diferença, é isso que traz a graça para dentro da sua família. Meus pais têm defeito até hoje, não mudaram muito, estão velhos, idosos, 80 anos, mas teve graça na minha criação. Hoje eu estou aqui com vocês. Meus pais souberam direito de me cuidar de mim, orar por mim, me ensinar, me chamar a atenção, me disciplinar quando precisou, né? Me guardou de muitas coisas. Eu ficava com raiva porque meu pai, ele não deixava eu dormir fora. Às vezes eu queria dormir na casa de um colega, de um amigo, mesmo adolescente, 14, 15 anos, ele não deixava. Era uma luta para me deixar dormir na casa de alguém. Mas hoje eu fico olhando para trás e agradeço meu pai. Sabe, irmãos, porque quantas pessoas, quantas crianças foram dormir na casa de alguém, de um amigo, de um conhecido, de um tio, de uma tia, de um parente, de um amigo, tanto menino como menina, e foram molestados, foram tocados por adultos. Naquele tempo eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eu falo, graças a Deus, porque meu pai foi bênção na minha vida. A graça estava sobre aquela casa, talvez eu não estava vendo, quando eu não queria voltar para aquela casa, quando eu era adolescente. Sabe, não permita que o diabo maqueia a visão que Deus te dá da sua família. Talvez ele faz você enxergar a sua família um lugar mais ruim, seus pais, o seu cônjuge, um lugar ruim para estar com seu marido. Mas veja o que Deus tem para você. No livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 21, nós lemos esse texto ontem. A palavra do Senhor diz que houve uma escuridão no Egito, uma escuridão tremenda, quando Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito. E a escuridão veio e cobriu toda aquela cidade, aquele país. Mas havia casas que tinham luz. E a palavra diz que Moisés estendeu as mãos para o céu e virão trevas. Aliás, o Senhor fala para Moisés, né? Estende as mãos para os céus e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessa sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas casas. Amém, irmãos? Você acha que esses filhos de Israel, que é o povo de Deus, que é igual a você, que também é povo de Deus, que nasceu de novo, você acha que esse povo de Deus, irmãos, eles eram perfeitos? Sim ou não? Você acha que eles eram melhor do que nós? Lembrando que esse povo de Israel, irmãos, eles eram escravos no Egito. Eles chegavam cansados nas suas casas. Aí você imagina o nível de estresse que tinha esse pai que chegava trabalhando 14 horas no serviço pesado, a mãe trabalhando no serviço pesado. Você imagina a comunhão que essa família tinha em casa, o estresse, confusões, conflitos, sem perspectiva de futuro. Não tinha sonho, porque eles eram escravos no Egito. Não, eu vou trabalhar aqui que eu vou comprar minha casa, vou trabalhar aqui que eu vou comprar meu cavalo, meu boi, meu carro de boi. Não tinha isso, porque eles eram escravos, não tinham sonhos. Mas a palavra de Deus diz que eles eram povo de Deus. Enquanto sobre o povo do Egito veio treva espessa, que eles não podiam levantar nem ver um ao outro por 3 dias, na casa do povo de Deus tinha luz. Fala assim: na minha casa tem luz. Na minha casa
tem luz. Na minha casa tem luz. No mundo pode ter trevas, pode ter confusão, conflitos, mas na sua casa, irmãos, tem luz. Veja a luz de Deus na sua casa. A palavra de Deus fala que Jesus é a luz do mundo, e quem segue a Ele jamais andará em trevas. Por que eu estava falando para você clamar o nome de Jesus? Porque esse nome é luz. Quando você clama esse nome sobre a sua casa, sobre a sua família, vai ter luz constante na sua casa. Veio trevas na família dos egípcios. O Egito aponta para o mundo, o homem ímpio sem Deus. Nessa casa tem trevas, e não há nada que possa se fazer. Não houve nada que aquele povo podia fazer para acabar com a treva. Ela era espessa, a ponto de tocar na treva. Tocar era algo fora do contexto, fora do normal. Pastor, então bastava acender uma fogueira? Não, não bastava. Porque você acha que o povo do Egito não sabia acender uma fogueira? Você acha que o povo do Egito não sabia acender uma tocha? Tantas tochas que eles tinham nos palácios, velas, lamparinas, fogueiras. Eles acendiam, mas era impossível clarear alguma coisa. A Bíblia diz que eles não conseguiam nem levantar das suas camas. Tamanho eram as trevas. Mas enquanto isso, na casa do povo de Deus tinha luz. Na sua casa, irmãos, veja a luz de Deus na sua casa. Valorize a presença de Deus. Não valorize o problema que seu marido tem. Não valorize o problema que sua esposa tem. Não valorize o problema que seus filhos têm. Não valorize o problema que a sua casa tem. Valorize a presença. Porque o que vale mesmo é a presença do Senhor. É a luz. A luz faz as trevas dissipar. A luz de Deus, quando mais luz, mais vida vai ter na sua casa. Quanto mais você clama pelo nome de Jesus, mais a luz vai resplandecer na sua casa. E onde tem luz, as trevas vão embora. Talvez o problema que você está vendo no seu filho, no seu cônjuge, no seu casamento, é o inimigo. Está vindo com treva. Quer trazer treva para dentro da sua casa. Quer trazer confusão dentro da sua casa. Quer trazer uma mentalidade escura, que não te deixa enxergar as coisas boas do seu marido, as coisas boas da sua esposa, as coisas boas do seu filho, as coisas boas da sua família, da convivência da sua família, e não vê como eles não viam. Mas quando a luz do Senhor vem sobre a sua casa, as trevas vai embora, a mentalidade escura vai embora. Então por isso você tem que chamar a presença. Não é valorizar, não valorize o problema, mas valoriza a presença do Senhor. Outra casa que tinha a presença de Deus, está lá em 2 Samuel 6:11. Foi quando a arca de Deus simbolizava a presença de Deus, porque dentro daquela arca tinha a presença do Senhor. Quando aquela arca chegava, era como se Deus estivesse chegando naquele lugar. O que representava Deus no meio do povo de Israel era a arca da aliança. Então ela foi construída para ali simbolizar a presença de Deus. Então era como se a presença de Deus estivesse dentro daquela arca. Então onde aquela arca chegava, era Deus chegando naquele lugar. E aquela arca já tinha passado em alguns lugares. Quando o povo, os filisteus invadiram Israel, levaram aquela arca para a sua cidade e colocaram aquela arca no templo, onde eles adoravam outros deuses, como Astarotes e outros deuses. E toda vez que o povo os filisteus chegava lá no seu templo para adorar seu Deus, o seu Deus estava caído no chão, por causa da presença do Senhor. Diante da presença do Senhor, irmãos, todos os demônios batem em retirada, eles não permanecem, nem prevalecem na sua casa. Amém, irmãos? Então Davi resolveu trazer essa arca para Jerusalém, aliás, para Israel. E eu não vou falar o contexto aqui que aconteceu. Ele não conseguiu, porque a maneira dele lidar com a arca foi como os filisteus lidavam com a arca, como o mundo lidava com a arca. Irmãos, é muito sério a maneira como nós lidamos com o Senhor. É muito sério como você lida com o Senhor. Você não pode dar valor ao Senhor como o mundo dá.
O mundo não valoriza o Senhor, por mais que ele fale em Deus, por mais que eles falem que são filhos de Deus, eles não valorizam, porque eles não conhecem a Deus, eles não têm experiência com Deus. O valor que ele dá a Deus é mínimo. Chama ele para um culto, qualquer lugar, ele vai dizer que tem outra coisa para fazer. Ele vai falar: não, se eu tiver alguma coisa, se eu não tiver nada para fazer à noite, eu vou lá. Qual o valor que ele dá para Deus? Nenhum. Então os filisteus, eles pegaram a arca lá do templo de Deus e levaram para a sua cidade. Mas eles pegaram aquela arca e botaram num carro, numa carroça de boi. Eu lembro quando eu era adolescente, também criança, na minha cidade, tinha muito transporte que era feito pela carroça, né? O cavalo e a carroça. E eu tinha vergonha de andar de carroça na minha cidade. O transporte que tinha para carregar as coisas, tudo que era transportar uma mudança, era transportar não sei o que, um saco de arroz, era na carroça. Aí às vezes minha mãe era feirante, né? E às vezes tinha que levar o trem para a feira ou trazer na carroça. Aí eu vinha em cima da carroça, e eu vinha com a cara baixa, escondendo meus colegas de escola, né? Não queria ver na carroça. Mas a maneira que os filisteus carregavam a arca era na carroça, jogavam em cima da carroça e levava. De qualquer maneira, sem o mínimo de reverência. Essa era a maneira que o povo que não conhecia Deus lidava com Deus. E quando Davi, irmão, foi buscar essa arca, só para você entender, ele quis carregar na carroça de boi também, com os bois lá, sacudindo a carroça, né? Balançando a carroça. E o que aconteceu? Deus não aceitou. Por que Deus não aceitou, irmãos? Porque Davi, irmãos, ele foi criado conhecendo a lei de Deus. Ele foi ensinado desde criança a lei de Deus, a maneira de lidar com Deus, a maneira de tratar Deus e as coisas de Deus, as coisas sagradas. Ele não era um filisteu, ele era um povo de Deus, e ele queria carregar a presença de Deus como os filisteus carregavam. Talvez é assim que você quer carregar a presença de Deus dentro da sua casa. Você não dá valor para a presença de Deus, você dá valor como o mundo dá. Muda isso hoje, irmãos. Tem uma presença de Deus na sua casa, a luz resplandece dentro da sua casa, a luz é a presença de Deus, a presença de Deus está na sua família. Valorize essa presença, não como o mundo valoriza, mas como alguém que conhece a Deus. Amém? Então Deus não aceitou ele carregar na carroça. Então aconteceu um problema lá, alguém morreu tentando segurar a arca, porque o boi tropeçou, e alguém tentou segurar, e essa pessoa morreu, e Davi ficou com medo, e falou: então agora eu não sei o que eu faço. Alguém falou: não, vamos levar essa arca para ali. E lá tinha um homem que morava, o nome dele era Obed-Edom. E aqui é onde entra a história. E a arca da aliança ficou por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. E o rei Davi soube, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então tirou da casa de Obed-Edom a arca com grande festa e levou para a cidade de Davi. Aqui ele mudou. Quando ele percebeu que a arca estava na casa de Obed-Edom, que é a presença de Deus na casa de Obed-Edom. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que onde a presença de Deus chega, a família, ela é abençoada. Amém, irmãos? A arca estava na casa de Obed-Edom por 3 meses, e toda a sua família foi abençoada. E Davi pôde ver que a família de Obed-Edom era abençoada, mas também tudo que Obed-Edom tinha era abençoado. Seus servos, as suas servas, seus trabalhadores, seus animais, tudo que ele tinha era abençoado, porque Obed-Edom simplesmente soube receber a presença de Deus na sua casa. Ele soube valorizar a presença de Deus na sua casa. Ele recebeu a presença de Deus como algo de grande valor, e toda a sua casa foi abençoada. Então Davi viu isso e falou: não, agora eu vou trazer para a cidade. E trouxe agora fazendo festa. E a Bíblia diz que a maneira de carregar a arca não foi mais no carro de boi. Agora ele trouxe os levitas para carregar a arca, colocar nos ombros. E eles davam então 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Parava e celebrava ao Senhor, e fazia uma festa, cantava louvores ao Senhor, adorava ao Senhor. Aí de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, parava de novo, da casa de Obed-Edom até chegar na cidade. Era vários quilômetros, demorou muito.
Isso fala que você não pode ter pressa na presença do Senhor. Você não pode ter pressa para orar. Talvez na sua casa você tem pressa para orar. Você não quer gastar tempo para orar pela sua família. Talvez você quer carregar no carro de boi a presença, né? Rapidinho, tudo é rápido. Não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar pela minha família, não tem tempo de orar pelos meus filhos. E as coisas vão passando, e as coisas vai descendo ladeira abaixo. E você não sabe por quê. Você culpa o marido, é a esposa, não é o filho, é não sei o quê, é falta de dinheiro. Não, irmãos, é porque você não está dando valor para a presença do Senhor. Você faz tudo muito rápido, não valoriza a presença. Mas agora Davi aprendeu a valorizar a presença. Então ele gastou tempo adorando ao Senhor. De 6 em 6 passos ele parava para adorar ao Senhor. Gaste tempo para adorar ao Senhor na sua casa, com a sua família, para orar, para impor as mãos. Reunir a sua família para orar um pelos outros. Isso vai trazer mudança, vai trazer transformação na sua casa, renovo. Talvez você quer coisa rápida demais, no carro de boi. Não, vou fazer rápido. Não está acontecendo nada. Porque Deus travou. Porque você quer carregar a presença do carro de boi. Você quer resolver as coisas na sua força. Você quer mudar o seu marido na força. Você quer mudar a sua mulher na força, no grito. Você quer mudar seus filhos no grito, no cinto, na vara. Embora a vara seja para os filhos. Mas não é só vara não, irmãos. Só vara não muda seus filhos. O que muda é a presença do Senhor. O que muda o seu casamento é a presença do Senhor. É a presença, é gastar tempo da presença. Filho, família, vamos reunir aqui. Vamos orar ao Senhor. Papai, mas vai demorar. Não tem problema não. Vai demorar mesmo. É a presença do Senhor, vale a pena. Você consegue demorar 8 horas no seu trabalho. Você consegue demorar, quem mora em Goiânia, 8 horas, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos no trânsito, dentro de um ônibus. Você gasta um tempo dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, 4 horas dentro de uma faculdade, 4 horas dentro de uma sala de aula. Mas talvez você não quer gastar 10 minutos em oração com sua família, 10 minutos em oração com seu marido, com sua esposa. Você não quer. Aí você está tratando a presença de Deus como o mundo trata. Como? Sem dar o devido valor. Você quer mudar as coisas na sua casa, no seu casamento, na força, não vai mudar. Sua família não vai mudar, seu casamento não vai mudar. Pelo contrário, vai descer ladeira abaixo. Vai ter morte, como teve quando Davi quis trazer a presença para Israel no carro de boi. Na maneira que os filisteus tratavam Deus, Davi quis tratar. O que aconteceu, irmãos? Teve morte naquele dia. Se você dá o valor para a presença de Deus na sua vida, vai ter vida dentro da sua casa, vai ter vida no seu casamento. Você não precisa fazer na sua força. Não é na sua força que as coisas vão mudar. É a presença que vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Você não consegue mudar a si mesmo. Mas a presença, quando entra na sua vida, ela transforma você em um novo homem. Só para nós finalizarmos, 2 homens, 2 pessoas que foram transformadas com a presença do Senhor, por viver ou servir ao Senhor. Primeiro foi lá em Gênesis 29 e 20. Já estamos finalizando. Não tenha pressa da presença. Gênesis 29 e 20 conta a história de Jacó. Jacó era apaixonado por uma mulher. Quem lembra qual era o nome da mulher que Jacó era apaixonado? Quem? Lembra? Qual o nome? Os irmãos ficam com medo de falar e errar. Não é nem não, irmão. Pode falar e errar, não tem problema não. Raquel. Raquel era o nome da mulher que Jacó era apaixonadíssimo por ela. Quando ele viu Raquel, seu coração se derreteu, se apaixonou, se incendiou. Aí ele casou. Aí está lá esperando a mulher para casar. É um casal que vai casar em breve, né? Ele está lá esperando a mulher dele chegar lá, todo feliz. Raquel vai chegar e tudo mais. Minha esposa, minha amada vai chegar agora. Aí de repente quem chega lá para dar o braço com ele não era Raquel, era outra. Quem lembra o nome da outra? Lia. A Bíblia diz que Lia parece que era meia vesga, ela tinha um problema.
Não era que ele era apaixonado, não tinha os olhos que ele tinha visto em Raquel, mas ele estava lá já pronto para casar. E o pai traz então Lia, falando: aqui o nosso costume é casar as mais velhas primeiro. Então você quer casar? É Lia. Olha aqui, eu quero falar para os homens. Quantos homens casados tem aqui? Fala assim, amém. Só os casados. Só os casados, amém. Essa aqui é para você. Quando você casou com essa esposa, e você casou, e depois você descobriu que ela não era tudo aquilo que você imaginava, talvez. Você começou a ver os defeitos dela, você começou a ver as falhas dela, você começou a dormir com ela e acordar com ela e vendo todos os defeitos, aquelas manias, aqueles hábitos que você até no namoro você achava, não, mas romantizava tudo. Mas quando você casou, aquele atraso dela, você, no dia a dia você já não romantizava mais. As falhas dela você já romantizava mais. Eu lembro quando eu casei com minha esposa, primeiro ano, às vezes eu dormia, eu ficava de noite pensando, meu Deus, parece que eu casei com a mulher errada. Parece que não era essa, Senhor. Será que eu não tinha que esperar mais? Será que não tinha outra? Não. Era eu com Lia, né? Era eu com a Lia. Ela era nova convertida, eu já era líder de célula. Ainda tinha um dia que nós discutíamos, no domingo, antes de ir para a igreja, eu discutia, tinha uma discussão lá, casamento novo. Aí ela falava, também não vou para a igreja hoje, eu não vou levantar minhas mãos lá, para ser hipócrita. Deus não vai receber meu louvor, porque eu briguei com você. Como é que eu vou estar lá do seu lado levantando minhas mãos para adorar a Deus? Eu falei, meu Deus, e agora? Era Lia. Era Lia. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, no versículo 20 de Gênesis 29: e assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos com poucos dias, pelo muito que amava. Homens, eu sei que nenhum aqui talvez é casado de novo. Você já está casado com essa esposa há muitos anos. Cheio de defeitos. Você tem olhado para o defeito dessa mulher. Ela é Lia. Mas qual que é a disposição que você tem, marido? Homem, casado. E gastar tempo para você ter Raquel na sua vida. Para você ver Deus fazendo aqui dessa mulher, dessa esposa. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel do lado dele. Talvez você não quer gastar 10 minutos para ter a mulher dos sonhos do seu lado. Você prefere murmurar, reclamar, amaldiçoar, dizer que ela não é boa, que ela é isso, que ela é aquilo, apontar os problemas que ela tem. Mas eu te chamo hoje. Decida investir tempo pela mulher que está do seu lado. Se ela não é o suficiente hoje, mas se você trabalhar por ela, se você investir em oração, se você investir em palavras proféticas por ela, ela vai se transformar na Raquel da sua vida. Aquela que você é apaixonado por ela, independente dos defeitos que ela tem. A paixão vai ser maior do que as falhas que ela tem. Jacó trabalhou pela sua mulher, que ele amava, mais 7 anos. Você pode escolher viver mais 7 anos com Lia do seu lado, ou você pode escolher viver esses 7 anos investindo na sua mulher, para você viver uma mulher transformada, uma mulher cheia de espírito, uma mulher cheia de amor, cheia de graça, uma mulher virtuosa, cheia de paz, que completa você, que te entende, que é um com você, que seus olhos só vão ser para essa mulher, unicamente para ela. Você nunca vai passar pela sua cabeça que você casou com a mulher errada, ou que você investiu, você trabalhou, você gastou tempo por essa mulher. Tudo aquilo que não tem preço, irmãos, não tem valor. Se você gastar, investir nessa mulher, vai ter valor para você. Se não tem valor ainda, é porque você não gastou nada por ela. Você não investiu tempo, você não investiu recursos, você não investiu
investiu oração, você não investiu a vida de Deus. Se você não fazer isso, você não vai ter. Hoje eu tenho minha Raquel, tem 17 anos de casada. Eu tenho minha Raquel. Eu nunca forcei ela a ir na igreja, porque no dia que ela dizia, eu não vou. Eu não falei, você vai. Eu nunca falei isso para ela. Eu só sentava no sofá e falava, amor, eu já estou pronto. Vou sentar aqui no sofá para te esperar. A hora que você estiver pronto, nós vamos. Sentava lá e esperava ela. Muitas vezes aconteceu isso. Muitas vezes aconteceu que nós discutimos dentro do carro, do caminho de casa para a igreja. Lá, não vou entrar. Só parava o carro no estacionamento, ficava lá dentro do carro, até a hora dela decidir e foi para dentro do culto. Hoje ela é Raquel. Hoje ela é a mulher dos meus sonhos. Não é mais aquela Lia que eu às vezes ficava primeiro ano ali, preocupado, meu Deus, e agora? Eu tenho um chamado, essa mulher é tão diferente. Ela não entende as coisas de Deus, ela não entende as coisas, ela não tem maturidade. Mas eu só podia orar por ela. Eu não podia mudar ela na força. Só orei por ela. Nunca falei para ela, você tem que mudar. Você tem que parar de ser assim. Você tem que parar de não sei o quê. Muda isso, faz aquilo. Não, só orei por ela. Até hoje. Só oro. Mas hoje ela é minha Raquel. Agora eu quero falar com as mulheres. Eu quero desafiar você, homem, antes de falar com as mulheres. Invista na sua esposa. Pare de olhar os defeitos. Pare de olhar para ela como Lia. Gaste tempo. Gaste oração. Gaste jejum. Gaste palavras proféticas sobre ela. Gaste tempo impondo as mãos sobre ela. Gaste tempo falando de Deus. Falando para Deus sobre a sua esposa. Para Deus, ela tem isso. Eu não consigo lidar com isso nela. Ela fala demais. Ela cobra demais. Mas muda isso nela. Se você falar com Deus. Se você investir tempo em Deus. Você vai trabalhar nela. Na vida dela. Vai transformar nela de uma Lia em Raquel. Amém, homens? Amém, maridos? As mulheres. Tinha uma mulher que casou com um homem muito rude. Muito grosso. Astuto. Perigoso. O nome desse homem era Nabal. A Bíblia diz que esse homem era tão grosso, tão mau, que até os funcionários tinham medo de falar com ele. Até a sua esposa tinha medo de falar com ele. E um dia, o castigo ia vir sobre Nabal. Nabal ia morrer. Porque Nabal teve um problema com Davi. Nabal esnobou Davi. Né? Nabal desprezou, humilhou Davi. E Davi então juntou seus homens e ia acabar com a vida de Nabal e todos os homens que estivessem naquela casa. E alguém foi falar para aquela mulher. O nome da esposa de Nabal era Abigail. Talvez você, esposa que está aqui, é uma Abigail. Umas mais Abigail, outras menos Abigail. Mas todas, em algum momento, é Abigail. Eu sei que o seu marido não é fácil. Né, irmãs? Tem alguma coisa que precisa mudar nele. Talvez ele não é totalmente Nabal. Mas tem alguma coisa nabalesca nele. Que precisa mudar. Né? Então, Abigail era aquela mulher. Casada com aquele homem, Nabal. E a morte ia vir sobre Nabal. Abigail, sabendo que seu marido era um homem difícil de lidar com ele. Rude, grosso. Xingava demais. Eu fico lendo a história de Nabal. Eu não sei se vocês assistiram, mas tinha um homem numa novela aí, numa minissérie. Ele chegava na casa da mulher dele lá, põe a janta na mesa. A mulher botava a janta na mesa, lavava os pés dele. Ela era como uma empregada. Aí ele saía, eu vou lá fora, você vai se lavar, vai lá para o quarto. Eu vou te usar hoje. Eu ficava imaginando o Nabal desse jeito. Um homem mais ou menos igual aquele daquela minissérie. Como mulher ama um daquele, né? Mas Abigail, ela conhecia o Senhor. E o dia que ela soube que Nabal ia morrer, que Davi ia matar Nabal e todos os homens daquela casa,
ela foi à frente, interceder por Nabal. Ela saiu, não falou nada com seu marido, não conversou com Nabal, simplesmente saiu, correu, e foi interceder por Nabal, para que Nabal não morresse, para que a morte, para que a desgraça, para que a miséria, para que o opróbrio não viesse sobre a casa dela. Ela foi interceder para Davi. E ela pegou um monte de ofertas e levou para Davi, para interceder por ele. E lá intercedeu. E por causa da intercessão daquela mulher, irmãos, a desgraça não veio sobre aquela casa. O opróbrio não veio sobre aquela família. Porque uma mulher se levantou para interceder pelo seu marido. E o seu marido nem era bom. Talvez esse que está do seu lado é 1000 vezes melhor do que Nabal. Mas talvez você nunca parou para interceder o suficiente por ele. Talvez você até quer que algo ruim aconteça com ele para ver se ele muda. Ou podia um raio cair na cabeça desse meu marido. Podiam, o Senhor pesar a mão na cabeça do meu marido para ver se ele muda. Você toma um choque para ver se ele muda. Mas Abigail não era assim. Abigail foi orar, foi interceder. Ela levou ofertas para interceder pelo marido dela, que era mau. E aqui no 1 Samuel, capítulo 25 diz o seguinte: por favor, ela falando para Davi, intercedendo por Nabal, por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Olha como é que ela falou de Nabal para Davi. Você pode falar isso para Deus, o seu marido, se caso ele é assim: Senhor, meu marido não vale nada, ele me compreende, ele não cuida direito de mim, ele é isso. Talvez você tenha medo de se abrir para Deus. Você fica mandando Deus, olha só meu marido. Não, fala que seja sincera com Deus. Se abra para Deus. Deus, meu marido tem isso, ele tem esse defeito, ele tem essa falha. Nessa área ele não vale muita coisa não. Foi o que Abigail falou. Ele não vale nada. Ele é um homem, eu estou lendo uma outra versão, mas é o que está escrito lá. Estou lendo uma versão mais fácil para você entender, que é na linguagem de hoje. Ele não vale nada. Ele é exatamente o que o nome dele diz que ele é. O nome dele diz que ele era tolo ou louco. Ele é louco, não é tolo. Ou louco é o que o nome dele significava. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Então o que Abigail fez, irmãs? Mulheres casadas. O que Abigail fez, irmãs? O que ela fez, irmãs? Ela intercedeu pelo seu marido. Aqui não está dizendo, mas se você ler esse texto, 1 Samuel, capítulo 25 inteiro, você vai compreender melhor. Ela colocou um monte de coisa. Cabrito, farinha, um monte de coisa. Ela colocou sobre o lombo dos animais. Era a oferta que ela levou para interceder. Você pode ofertar pelo seu marido. O que, pastor, que eu posso ofertar pelo meu marido? As coisas. O seu tempo. Recurso. Fala, não é hoje à noite. Meu marido não muda. Mas eu vou ofertar hoje pelo meu marido. Vou trazer uma oferta hoje à igreja pelo meu marido. Vou trazer essa oferta ao Senhor pelo meu marido. Meu marido, ele é duro, ele é rude. Ele não quer vir à igreja, mas eu vou ofertar por ele. Para que o Senhor mude ele. Você não está comprando o Senhor. Você está trazendo uma oferta de adoração ao Senhor. E ela falou, meu marido ele é tolo, ele é doido, doido varrido. Não sei o que passa na cabeça dele. Ele não vale muita coisa. Mas eu venho aqui interceder pelo Senhor. Não faça mal na minha casa. Não mate meu marido. Não mate os homens da minha casa. Pode ler o texto que está escrito lá. Não faça tal loucura na minha casa. E a Bíblia diz que Davi mudou o coração. Falou, por causa de você, eu vou salvar Nabal. Eu vou salvar o seu marido. Eu vou salvar os homens da sua casa. Ninguém vai morrer hoje. A desgraça não vai chegar na sua casa. Porque você está intercedendo por eles. Mulheres, quando você intercede pelo seu marido, você evita que a morte, que o opróbrio, que a pobreza, que a miséria, que a destruição da sua casa chegue na sua família. Quando você decide interceder, ofertar por ele.
Talvez dobrar o seu joelho, talvez buscar o Senhor, talvez interceder por Ele, com jejum, com oração, com intensidade. Aqui não fala que ela foi lá no marido dela e falou: Nabal, o povo está vindo matar você aí. Eu não tenho nada a ver com isso, se vira. Não, ela não falou assim. Ela, sem falar com Nabal, ela foi lá interceder por ele. Você pode ser uma mulher que intercede pelo seu marido e ver a transformação dele. Aquela mulher foi interceder pelo seu marido, que era um sapo, um xereque, né? Xereque. Quem assiste o desenho é xereque ou xereque? Hã? Shrek. Estava errado os dois jeitos que eu estava falando, né? Shrek. Tá vendo? Seu marido é assim. Esse homem era assim. Mas aquela mulher intercedeu. E Deus mudou a sorte daquela mulher. Ela estava casada com um xereque. Um homem mau, tolo, bobo, que não valia nada. Mas no final dessa história, ela terminou casada com um príncipe. Porque quando ela contou a história do que tinha acontecido para Nabal, irmãos, seu marido ficou paralisado. E logo em seguida, 10 dias depois, ele morreu. E quando ele morreu, Davi pediu a mão daquela mulher para casar com ele. Mas por que isso aconteceu na vida daquela mulher? Porque ela intercedeu pelo seu marido. Quando você intercede pelo seu marido, Deus não vai mandar ele embora. Mas Deus vai matar. Deus vai matar aquilo que não vale nada nele. Deus vai matar as áreas que estão ruins. E vai trazer vida. Deus vai mudar homens que talvez não é tudo que você imagina. Mas quando você interceder por ele, de repente, seus olhos vão se abrir. E você vai perceber que o seu marido não é mais aquele. Agora ele é um príncipe. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero convidar o Paulo, a Elisete aqui, o Jonathan e a esposa de praticar, minha esposa. Então, amados, tudo depende da sua graça. A sua casa tem graça. Mas tudo depende de você para viver essa graça. Tudo depende dos seus olhos. A palavra do Senhor diz que se seus olhos forem bons, todo o resto vai ser bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o resto vai ser mau. Talvez os seus olhos tenham sido maus. Você não tem visto a bondade de Deus na sua casa, não tem visto a graça de Deus. Você não tem visto o favor de Deus. Sua casa está cheia da graça, da presente de Deus. A luz está dentro da sua casa. Tem treva lá fora, mas dentro da sua casa tem luz. Mas você não vê. O que você vê? Os problemas. Os defeitos. O problema do marido, da mulher. Mas se você for o homem que luta pela sua mulher, que trabalha por ela, que investe nela, você vai ter uma mulher, Raquel, a qual você ama. E esse olhar seu, paixão vai retornar, alegria vai retornar. O Senhor vai restituir todas as coisas. O Senhor restituiu para Jacó a sua verdadeira esposa. O Senhor restituiu o verdadeiro homem para a vida de Abigail, quando ela decidiu interceder e ofertar por ele. Deus quer restituir um marido excelente, um esposo excelente, um pai excelente. O Senhor quer restituir quando você decidiu, esposa, interceder por ele. Mas se você não valorizar a presença de Deus, que a presença de Deus vai mudar tudo isso, nada vai acontecer. É quando você busca a presença que Deus muda. Os filhos que estão aqui, tem dois filhos que eu só gostaria de mencionar, que era Davi e José. José era um filho amado, mas sofreu, foi vendido pelos seus irmãos. Davi era um filho esquecido, que ficava cuidando das ovelhas, que o seu pai nem lembrava dele. Mas o certo é que Deus fez Davi sentar num trono. O certo é que Deus também fez José, que foi vendido pelos seus irmãos,
sentar no trono. É o que nós lemos lá em Isaías 61, versículo 9. Filhos que estão aqui, dos menores ao maior. Você é a descendência do seu pai e da sua mãe. Vocês são a posteridade dos seus pais. E a palavra do Senhor está dizendo que a descendência dos seus pais serão conhecidas sobre a terra. Vocês são famílias benditas do Senhor. Meus pais, eles tinham muitos conflitos, muitas confusões entre eles. Mas tanto eu como meu irmão e minha irmã, nós somos conhecidos sobre a terra. Eu sou pastor, meu irmão é vice-pastor em Goiânia. Minha irmã, ela é diaconisa na igreja. Ela cuida da escola dominical, ela é professora da escola dominical. Então nós temos uma posição no reino. A luz estava dentro da nossa casa. A presença de Deus estava dentro da nossa casa. Independente das crises que tinha, a presença estava lá. Independente do que podia acontecer, o Senhor nos colocou a sentar em lugares de honra. Ser pastor é muita honra. A posteridade do meu pai, sabe, os nossos vizinhos conheciam meu pai como um homem muito difícil de lidar com ele. Até hoje. Eu fico pensando quando o dia que for sepultar meu pai. Eu acho que no velório dele, meu pai não tem amigos para ir no velório dele. Não tem. Eu fico pensando, eu falava com minha esposa, o dia que for o velório dele, vai ser assim. É 3 horas de velório. Porque a família chega, vela e já leva para o cemitério. Não ficar aquele negócio vazio. Aquele negócio lá, porque ninguém vai. Os vizinhos não gostam dele. Os vizinhos antigos também não gostam. Era um homem difícil. Mas a posteridade dele é conhecida sobre a terra. Eu estou aqui em Porá. Meus irmãos estão lá. E por onde nós passamos, nós temos edificado algo para Deus. Na casa que você morou, na casa que você mora, pode ser um ambiente difícil. Mas Deus tem coisas grandes para você, filhos. Deus quer levar o nome dele, ser glorificado através de você, filhos e filhas. Vocês são descendentes de um pai e de uma mãe. E tem um Deus que é muito mais poderoso que seu pai do que sua mãe, que vai te levar a viver os sonhos dele para você, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você se unisse agora a sua família novamente. Estão aqui na frente, permaneça na frente. Mas se una a sua família rapidamente aí. Se una. Nós vamos orar. Que você se unisse. Primeiro, nós vamos orar pelos casais. Os casais que estão aqui. Deus quer mudar Nabais. Deus quer mudar Lias. Deus quer mudar o seu casamento hoje. Hoje você pode virar uma chave na sua vida. Se você receber a palavra de Deus com poder na sua vida, você pode mudar isso. Talvez seu marido não está aqui, talvez seu esposo não está. Ele tem algo nabalesco nele. Mas você pode mudar hoje. O Jonathan vai orar agora pelos casais, mas a sua esposa. Pelos casamentos. Pode orar. Feche os seus olhos agora. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Pode orar. Quero orar pelos irmãos nessa noite. Queria só ler um versículo aqui para eles. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 23 aqui. Os casais. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que... De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres serão sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso casal, nosso casamento, pela nossa família. Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está. Pede ao Senhor a revelação, a graça, o favor de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa hora. Espírito Santo, nós colocamos aqui cada casal. Ó Deus, nós declaramos a bênção do Senhor
O favor do Senhor é liberado sobre o cônjuge, sobre a esposa. Afirmamos, ó Deus, a aliança do Senhor. A sabedoria do Senhor derrama sobre essas pessoas essa noite. Que eles sejam tocados, Senhor, e reconheçam o poder do Senhor sobre eles. Pai, vai abençoando cada área do casamento. Vai abençoando, Senhor, a vida dos maridos, a vida das esposas. Traz alegria no lar. Traz, Senhor, em nome de Jesus, poder de Deus, vida de Deus. Que eles sejam abençoados. Pai, vai repreendendo, Senhor, toda briga, toda contenda, toda escassez. Mas que haja graça, que haja favor de Deus, que haja poder de Deus. Nós abençoamos cada casal. Nós profetizamos, Senhor, famílias, Senhor, casais estruturados, felizes, casais que se amam, que se respeitam, casais que valorizam o Senhor, que oram pelo seu cônjuge. Em nome de Jesus, Pai, vai abençoando. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, sobre cada casal, a presença do Senhor. Pai, quero declarar que eles são cobertos pelo amor do Senhor. Pai, cada família, cada casamento, Pai, aqueles que necessitam, Pai, da sua presença. O Senhor vai entrando agora, Pai, a presença do Senhor, enchendo cada lar, cada casamento, Pai, que eles possam pensar todos os dias com o favor do Senhor, a presença do Senhor da manifesta, Pai, dos seus patrimônios. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos uma unção sobre cada casamento. Pai, poder do Senhor que derramado sobre cada família. Pai, nós declaramos, ó Pai, que nossos casamentos são abençoados. Todos nossos casamentos são guardados pelo Senhor. Porque o Senhor é um conosco. Pai, é assim que é, em nome de Jesus. Aleluia. Não, nós vamos fazer uma confusão. Repete comigo assim, só os casais. Fala assim com força no começo. Fala assim, Senhor Jesus, eu declaro que o meu casamento é abençoado. Meu casamento é favorecido. Porque o Senhor é o cabeça da minha casa. A minha esposa é abençoada. O meu cônjuge é abençoado. E nessa noite eu declaro que eu sou feliz e que meu casamento tem vida, tem unção, tem presença. E no nome de Jesus, eu profetizo o casamento abençoado. Eu e minha esposa somos um com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos orar pelas famílias. Coloque diante do Senhor a sua vida, a vida da sua família. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, famílias abençoadas. Declaramos, ó Deus, que somos um povo, ó Deus, da família do Senhor. Pai, que tem a bênção do Senhor sobre a nossa família. Pai, os nossos filhos são benditos. Nossos filhos, Deus, têm unção. Nossos filhos são guardados do Senhor. Em tudo o que eles fazem, nós somos bem-sucedidos. A bênção do Senhor está sobre os pais, são estendidos sobre os nossos filhos, e nós veremos a posteridade, Pai, possuindo essa terra em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, com toda sorte de bênção. Declaramos, Pai, riqueza, prosperidade financeira na vida de cada família, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, sobre cada filho, cada filha. Pai, eu declaro, Senhor, que esses filhos têm corações obedientes à Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus. Filhos, vocês têm coração obediente à palavra do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Filhos que são tementes a Deus. Eu declaro filhos que temem aos seus pais, filhos que têm um coração obediente à instrução de sua mãe. Eu declaro em nome de Jesus que esses filhos vão bem em suas vidas, eles vão prosperar, eles irão mais longe do que os seus pais foram, porque a bênção do Senhor, ela é maior para a descendência. Os nossos filhos irão
sociedade, serão respeitados na sociedade, serão líderes na casa de Deus, irão mais longe, serão conhecidos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Repita comigo, assim, repete comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, eu e minha casa, somos benditos, somos próximos. A vida de Deus flui em nossa família, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar ainda nesse mesmo espírito em relação aos filhos. Eu sei que, como mãe, por muitas vezes eu fui bombardeada pelo diabo, onde ele dizia que eu era uma péssima mãe, que eu não estava conseguindo ser aquilo que meus filhos precisavam. Talvez eu não seja a única. Em algum momento veio essa seta na sua mente, dizendo: você é uma mãe negligente, você não faz, não ora, não ensina, não discipula o tanto que você deveria fazer. E os seus filhos vão tropeçar, seus filhos não vão alcançar o alvo por sua culpa. Talvez você já foi acomedida por esse pensamento. Talvez os seus filhos já cresceram, estão fora de casa. E você fala: não tem como. Como é que eu vou hoje? Talvez eu não investi tanto que eu deveria ter investido na infância. Porque quando a gente investe na infância, na fase adulta, vai ficar mais fácil. Os frutos vão aparecer ali na adolescência, na fase da juventude. Mas talvez durante a infância você nem conhecia o Senhor. Não se culpe por isso. Minha oração agora é para que todo o espírito de acusação, de condenação sobre a vida dos pais seja cessado. Essa voz de acusação seja cessada da sua vida. Amém? Porque por muitas vezes eu precisei me levantar e falar: Satanás, eu cancelo a sua voz na minha mente. Eu sou a mãe que o Senhor, a melhor mãe que meus filhos poderiam ter. Sabe? Você também precisa se levantar e dizer: eu sou o melhor pai. Eu sou a melhor mãe. Talvez hoje os seus filhos estão longe do caminho do Senhor, mas essa não é a última palavra. A última palavra do Senhor é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os meus filhos serão ensinados no Senhor. Todos os meus filhos, a minha descendência será poderosa. Todos que verem, reconhecerão como família bendita do Senhor. É isso que você precisa se firmar. É nessa verdade. Porque a palavra de Deus é imutável. E mentirosa é a voz do diabo. Amém? Então vamos orar. Eu queria que os pais abraçassem os seus filhos. Cadê a Helena, o Samuel, o Isaac? Queria que vocês viessem aqui e abraçassem o papai. A Alice, vem Alice, também. Todos vocês. Se precisar sair do lugar, mas vem aqui, eu quero você, pai, mãe. Quero que você abrace o seu filho. E você vai orar com convicção. Que seus filhos, veja eles como guerreiros, como flechas, alcançando o alvo. Começa a visualizar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite profetizar que os nossos filhos, Senhor, eles são separados, eles são ungidos, eles são escolhidos, eles são flecha que alcançam o alvo. Deus, os nossos filhos irão a lugares mais altos, eles vão alcançar, eles vão cumprir o propósito que o Senhor tem para eles. Senhor, o Senhor os viu quando eles ainda eram uma substância informe, quando eles ainda estavam sendo gerados no ventre das suas mães. E por isso, todos os dias deles foram contados. E nenhum desses dias ficarão sem existir diante do Senhor. Eu declaro sobre cada pai, sobre cada mãe, o Espírito de graça. Eu declaro, Senhor, que toda palavra mentirosa do inimigo, Senhor, que vem com acusação, com condenação, com fardo, seja removida agora, em nome de Jesus. Senhor, tem aquelas vozes que têm sido como mães para seus netos. Senhor, eu quero declarar agora uma palavra de coragem. Encorajamento seja liberado no coração daquelas mães que hoje têm seus filhos distantes.
que não estão servindo ao Senhor. Eu declaro que esses filhos vão voltar, esses filhos vão cultuar o Senhor, esses filhos irão, Deus, declarar e confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida deles. Senhor, esses pais ainda verão nessa terra, Deus, a bondade do Senhor na vida dos seus filhos, da sua descendência, em nome de Jesus. Eu creio e profetizo. Repete assim comigo. Vamos fazer essa declaração com fé. Fala assim: meus filhos são ensinados pelo Senhor, e grande é a paz deles. Eles são sinais e maravilhas da parte do Senhor. Fala: eu tenho a maior alegria ao ver que meus filhos andam na verdade. Eles são uma herança, uma recompensa do Senhor. São abençoados em todas as áreas da sua vida. Fala: o Espírito de Deus é derramado sobre os nossos filhos. Por isso, eu profetizo: os meus filhos serão grandes e poderosos sobre a terra. Fala: jamais terão necessidade de coisa alguma, porque grande é a sua paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória. Vem cá. Queria que as famílias ainda reunidas aí, vamos fazer ainda o último momento com sua família. Eu tinha falado que nós teremos um momento de honra aqui com as famílias. Então reúna com a sua família. Esse é o momento de você poder, com sua família, com seus filhos, você poder honrar. Se você conseguiu trazer uma lembrancinha, um chocolate, alguma coisa para sua família, para os seus, amém. Se não, você vai honrar com palavras. Né? Então você vai honrar. Eu sei que a família do Moés aqui é grande, mas separa as famílias aí, né? Aqueles que já casaram, para você honrar sua esposa, seus filhos, os pais, né? Honre, libere palavras. Não sei o que, pastor, o que é que eu vou falar? Não sei. Palavras de honra. É um momento de honra. É um momento de um marco. Honrar é um marco na nossa vida. Nós não honramos todos os dias. Nós não falamos coisas boas para as pessoas da nossa família todos os dias. Mas hoje você pode falar. Você pode dizer uma palavra para o seu pai, agradecer a ele, agradecer a sua esposa, seu esposo. Quantas vezes seu esposo fez algo por você? Sua esposa fez algo por você? Supriu você? Te deu proteção? Te guardou? Te abençoou? Então hoje é a noite de honra. É um momento de honrar também. Então eu vou colocar essa canção, nós vamos aumentar um pouquinho mais, para você ter um momento a sós com a sua família. Para você poder falar, honrar, agradecer seu pai, sua mãe, abençoar seus filhos. Seja grato pelos seus filhos. Diga o quanto ele é importante para você. Amém? Então agora esse é o momento seu e da sua família. Então pode começar. Que o Senhor abençoe e faça seu rosto te conceda sua graça e te levar. Gerações, família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000
Aleluia! Glória a Deus! Amém! Momento poderoso, momento de bênção, de poder de Deus, vida de Deus, amém, irmãos? Desfrute do tempo, desfrute da oportunidade, desfrute da comunhão, desfrute da presença dessa pessoa que está com você, da sua família. Desfrute disso. As irmãs já vão preparar ali, botar as panelas, organizar ali, para nós começar a servir a janta. Pode sentar que nós temos, quando elas preparam ali, nós vamos fazer só um negócio aqui, uma dinâmicazinha rápida. Pega a mesa branca, tem a mesa branca aí dentro, só botar a panela. Ou pode pegar o tambor aqui também, se quiser. Tem alguém que já quer jantar aí, irmãos? Ah, ninguém. Ó, a janta está saindo tarde, mas não é culpa minha, viu, irmãos? Eu marquei 7 horas. Os irmãos chegaram 8, né? Aí eu tinha que começar 8. Mas amém, glória a Deus. É um tempo de bênção, tempo de poder de Deus na nossa vida. Nós vamos ter só um momento, irmão, quando as irmãs preparam ali a comida, tá? Estampa as panelas, organiza ali para nós servirmos. Eu queria chamar o líder Paulo aqui na frente. Você está cansado já, Paulo? Ficar em pé? Parece que os janeiros estão chegando, né? Queria chamar também a Evelyn. Cadê a Evelyn? Ah, tá aí. A líder Evelyn. Noiva também. Esses irmãos, que está o Paulo, líder de célula de adultos, e a Evelyn, líder de célula de jovens, povo de Deus abençoado, né? E nesses dias, eles estão fazendo seus aniversários, está recebendo do Senhor um novo ano, um novo tempo de Deus na vida dele. Paulo fez aniversário ontem, né, dia 4, 70 e quantos?
né? E a Evelyn vai fazer semana que vem, já no meio da semana, né, Evelyn? No meio da semana ela vai fazer aniversário. Eu escolhi logo esse dia, falei, não, já que nós estamos em família mesmo, então vamos celebrar o aniversário dessa turma, né? Vamos cantar parabéns, vamos celebrar com eles também, né? Foi Jesus? Então vamos chamar os aniversariantes agora, então. A Nicole tem o Samuel ali também. Tem mais alguém que aniversariou nessa semana? Ou fez aniversário, vai fazer na próxima semana? Não? Mas eu quero honrar esses dois irmãos, porque são líderes da igreja, são homem e mulher de Deus. O Paulo está aqui já há alguns anos. Bem antes de eu chegar, ele já estava aqui. É uma coluna que Deus colocou nesse lugar. É alguém que Deus levantou. Já falei para ele, já falei para Elisete, que eles não estão aqui porque uma oportunidade de emprego surgiu. Não, foi Deus que trouxe eles para cá. Deus abriu essa porta para que eles pudessem sustentar uma obra nessa cidade. Sustentar a igreja nessa cidade, como coluna, como homem de Deus, mulher de Deus. Elisete, Paulo, está aqui liderando célula já há muitos anos, né, sustentando a obra de Deus nessa cidade. Nós chegamos aonde nós estamos aqui, porque tiveram homens e mulher como Paulo e Elisete, né, para ombrear a obra, para cumprir o propósito de Deus. E daqui, nós vamos para lugares mais altos, maiores. Vamos comprar o nosso prédio, vamos avançar a obra nessa cidade, porque Deus tem trazido mais pessoas para nos ombrear conosco. Então, eu louvo a Deus, Paulo, pela sua vida, pelo tempo que você tem aqui dedicado ao Senhor. Eu quero dizer, eu falei para você já ontem, né, o Senhor vai trazer algo novo na sua vida. E não tem idade para isso. Talvez se você olha para trás, que você deixou, abriu mão para vir para cá. Mas Abraão saiu da sua terra, abriu mão da sua família. E aos 75 anos de idade, ele tinha uma promessa de Deus. E essa promessa cumpriu aos 99 anos. Então não tem nada a ver com o tempo. Tem a ver com o coração. Quando você tem um coração para o Senhor vai cumprir todos os desejos do seu coração. Deus vai restituir muitas coisas na sua vida aqui nesses próximos anos ainda. Você vai viver os seus anos, talvez você está pensando que está envelhecendo, perdendo o vigor. Deus vai trazer renovo, trazer riqueza, trazer negócios, trazer muitas coisas, maior do que você deixou para lá. Deus vai trazer para cá, vai trazer para a sua vida. Deus vai te dar vigor para você viver tudo isso. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Para a Evelyn, né, que vai casar recentemente, daqui mais alguns meses, né? Líder de Deus, mulher de Deus, alguém que, das primeiras pessoas que eu vi, quando entrei no prédio da igreja, quando era lá no outro bairro. Que eu cheguei lá, depois que eu fui para casa do Paulo, tomei banho, que eu fui, cheguei lá, encontrei a Evelyn, e encontrei a Maria Eduarda. A Evelyn com o violão dela, e a Maria Eduarda cantando. Né? Então foi a primeira visão. Né? E olhei, né, e já tivemos aquela empatia, aquele carinho pela vida da Evelyn. E tem estado aqui desde a sua adolescência, né, Evelyn? Desde a sua adolescência, ela está aqui na igreja. E o Senhor tem guardado o coração dela, a vida dela, tem preparado o seu casamento, preparou o noivo, vai preparar a festa, vai preparar todas as coisas. E eu quero dizer para você, Evelyn, eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus por você ser uma mulher apaixonada pelo Senhor, apaixonada pelo propósito de Deus na sua vida, decidiu abraçar o propósito de Deus de liderar uma célula, aceitar o desafio de liderar uma célula. Só aceita aqueles que são vencedores. E você tem demonstrado que essa mulher é vencedora do Senhor Jesus. Não na sua força, mas na força do Senhor. E é o início de muitas coisas na sua vida. E nesse ano vem o seu casamento. E muitas portas de Deus vai se abrir para você. Casamento é um novo tempo. Um tempo de mais riqueza, de mais prosperidade, de mais vida, de mais unção, de mais poder. Porque agora, através do casamento, vem uma família. Através do casamento, vem um futuro. Vem casa, vem carros, vem negócios, vem coisas maiores do Senhor na sua vida. Então, viva esse ano como um ano novo que Deus está te dando. Amém? Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé. Vamos orar por eles e cantar parabéns para eles. Estenda suas mãos para cá. Abençoe esses irmãos. Cadê a Nicole, que fez aniversário dia 2? Vem para cá, Nicole. Cadê o Samuel, que fez aniversário ontem também? Foi ontem ou é hoje? Foi ontem? Aqui do lado do Paulo. Pega a unção do Paulo aí,
Samuel. E a Nicole vai pegar a unção da Evelyn. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar esses irmãos que fizeram aniversário esses dias. Pai, nós oramos por esses homens e mulheres de Deus. Pai, o Senhor que estabelece todas as coisas. O Senhor que fez eles nascer para um propósito. O Senhor chamou eles para a vida. Oh Deus, nós louvamos a Deus pela vida deles e profetizamos sobre eles hoje vida e vida em abundância. Profetizamos um tempo novo, um ano de novidades, de coisas novas do Senhor na vida do Paulo, na vida da Evelyn, na vida da Nicole, do Samuel. Que o Senhor possa fazê-los viver cada um no seu tempo, na sua fase, algo grande do Senhor, algo sobrenatural do Senhor. Traz unção, traz vida, traz vigor, traz sentido do propósito, o sentido para qual eles nasceram, Pai. Pai, supra eles em tudo, de tudo que é bom. Supra a vida deles, supra suas necessidades. Pai, eu declaro sobre eles um tempo, Deus, de coisas novas, um tempo de restituição, um tempo de coisas grandes do Senhor na vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém. E o parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Paulo! Viva o Samuel! Viva a Evelyn! Viva a Nicole! Aleluia! Glória a Deus! Tem uma lembrancinha para você aqui, Paulo. Eu vi aqui, senão você sai com a lembrancinha das meninas. É o H? Então isso aqui é seu, Paulo. É uma lembrancinha só. Só uma lembrancinha. Só uma lembrancinha, Evelyn, para você. Que Deus abençoe você abundantemente. Se num serviço ficar grande ou pequeno, só ir lá e trocar. Amém? Deus abençoe. Eu quero o microfone. Obrigado. Deus abençoe os irmãos. Dizer para os irmãos que é uma honra poder servir os irmãos juntos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos nessa igreja. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão abertos para receber presente também da igreja, viu? Se quiser presentear, fica à vontade. Deus abençoe. Vamos servir a janta. Está pronto aí, amor? Pode fazer as filas. É 2 filas. Então 2 filas, irmãos. Uma fila do lado de cá e uma fila do lado de lá. Uma fila de cá e uma fila de lá. Vai começar por lá, irmãos. Então entra na fila, pode servir, tem bastante comida. Não precisa pegar tudo de uma vez, não. Vai ter bastante comida para você comer a noite toda aí. Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Não tenha pressa para ir embora. A noite é uma criança, amanhã é domingo. Amanhã nós temos um culto abençoado às 19 horas. Vai ser o momento de nós encerrar o nosso jejum. Então eu conto com todos os irmãos aqui amanhã às 7 horas para nós fazermos o encerramento do nosso jejum amanhã e ceiarmos juntos para a glória do Senhor Jesus. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. As montanhas e vales, desertos e mares,